Alô, como vão os irmãos? Como vai, pastor Marcão? Eu queria muito agradecer pelo generoso convite para que eu pudesse participar desse culto, dessa igreja tão valorosa. Eu tenho um carinho muito grande pelo Vale do Carangola, porque quando eu era criança, eu ia passear nessa região e sempre achei um lugar muito bonito. E depois, adulto, quando eu estava na vara da infância, fui fazer um projeto para ajudar a ter paz nas escolas, o projeto Escola da Paz. E estive inúmeras vezes aí no Vale do Carangola, fazendo palestras, ajudando algumas coisas na escola. Chegamos a fazer uma passeata com moradores aí em protesto contra uma invasão de vandalismo que foi feita na escola. E eu sou muito grato por ter podido estar nesse lugar tão bonito e nesse lugar que cada morador do Vale do Carangola, especialmente os membros da igreja do Vale Batista do Vale do Carangola, podem ajudar a tornar não só bonito, mas um lugar abençoado e um lugar abençoador. Então, pastor Marcão, dileto amigo, grande liderança batista, grande militante de causas sociais, que foi conselheiro tutelar, é um psicólogo respeitado, muito obrigado pelo convite. E eu sei que vem esse convite numa hora difícil para todos nós, uma hora que estamos enfrentando angústias, dores, tempestades. E eu queria ler com os irmãos agora, se os irmãos têm a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, o versículo 23 em diante, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E Jesus então disse: Por que temeis, homens de pouca fé? E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que os ventos e o mar lhe obedecem? Oremos. Senhor, abençoa a Tua palavra agora lida e dá-nos a Tua palavra na mensagem agora para cada irmão que estiver participando desse culto ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez a humanidade tenha vivido momentos terríveis. Mas eu não sei se a humanidade toda, ao mesmo tempo, viveu um momento tão terrível de tempestade tão grave como esse que nós vivemos agora. Porque não é só uma crise de saúde pública. É uma crise de saúde pública, é uma crise de liderança, é uma crise política, é uma crise econômica, é uma crise emocional, porque isso perpassa nossos corações e traz muita dor a todos que participam e assistem tudo o que está acontecendo. É também uma crise espiritual, porque muita gente descuidou da sua vida, da sua alma, da sua relação com Deus, da sua relação com Cristo e por isso hoje enfrenta dificuldades, porque não sabe para onde correr e muitas vezes não tem para quem apelar. E nós temos nessa situação uma história muito interessante, porque ela se passa no Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades, Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. É um lago grande, de 14 por 25 quilômetros, uma coisa assim tipo, sei lá, Lagoa de Araruama. E esse lago, esse mar, fica 213 metros abaixo do nível do mar. Ele é circundado por uma cadeia de montanhas, onde se destaca o Monte Hermon, com quase 3.000 metros de altura. Isso significa uma coisa: muito baixo em relação ao nível do mar aqui o mar, e muito alta a cadeia de montanhas. Os ventos, então, dão nessa cadeia de montanhas, eles fazem uma espiral de ventos que desce e chega até as águas do mar, e ela acaba tornando revoltas aquelas águas e fazendo muitas tempestades. Jesus sabia disso. Jesus sabia, inclusive, que essas tempestades aconteciam mais ao final da tarde. E Jesus, ao final da tarde, justamente ao final da tarde, ele convida seus discípulos, melhor, ele não convida, ele dá ordem a seus discípulos, dizendo: nós temos que passar para outra margem. Então vamos entrar no barco. E eles entram e vão enfrentar o Mar da Galileia, justamente na hora mais perigosa.
Então, uma lição que eu queria deixar, que talvez seja a primeira, importante, é que os discípulos de Jesus seguiram a ele, mesmo sabendo que iam para uma situação de perigo. Os discípulos o seguiram. Isso traz uma outra lição, porque a tempestade vem logo a seguir, que é a seguinte: seguir a Cristo não livra você da tempestade. Seguir a Cristo não livra você da dificuldade e não te livra sequer da pandemia. Você pode ser um servo fiel no louvor da igreja, na pregação do evangelho, no testemunho, mas seguir a Cristo não vai te livrar da tempestade. E dessa tempestade em particular, de que a Bíblia aqui fala, nós temos uma situação em que Jesus ordenou que eles fossem para o meio da tempestade. E aí fica muita gente achando, como assim? Jesus então gosta de nos colocar em dificuldades? Jesus muitas vezes nos põe em dificuldades porque Ele está nos pondo à prova. Nos colocar à prova é nos capacitar para vitórias maiores. Davi, antes de derrubar o gigante Golias, ele primeiro teve que lutar com o leão, teve que lutar com o urso. Quando veio o gigante Golias, Davi estava treinado para os enfrentamentos da vida. Só que essa tempestade, ela era muito mais do que um leão. Ela era muito mais do que um urso. A palavra utilizada aqui no original é a palavra seismos, que quer dizer perturbação. Quer dizer, na verdade, terremoto. Não é uma tempestade qualquer. Uma tempestade como essa, você sabe que funciona assim. O ar frio, ele pesa, desce. O ar quente sobe. E desse conflito se formam grandes nuvens chamadas cúmulos nimbos, que são nuvens com altura de 5 a 10 quilômetros e largura de 10 a 20 quilômetros. E dentro dessas nuvens você tem raios, você tem trovões, você tem granizo, você tem relâmpagos. E uma tempestade como essa pode virar um redemoinho e pode até se transformar num tufão. E aí ele pode conseguir velocidade de 40, 50 km por hora, e numa tempestade tropical, por exemplo, pode chegar de 120 até 400 km por hora, durante 30 minutos, 90 minutos, até 2 horas. Então Jesus, ele estava levando os discípulos nesse momento para uma tempestade grave, uma tempestade que arranca casas do chão, uma tempestade que arranca certezas da mente, uma tempestade que deixa conturbado o coração. Agora, existem tipos de tempestade pelas quais nós passamos. Existe a tempestade semeada. Lá em Provérbios ensina que quem semeia ventos colhe tempestades. Muitas vezes a vida da gente ela é impactada por tempestades que nós mesmos provocamos. Há pessoas com câncer que vão até Deus pedir milagres, mas passaram a vida inteira fumando 10 cigarros, 10 maços de cigarro no mesmo dia. E pessoas assim, elas semearam sua própria tempestade. Há tempestades que são consequência de desobediência. Você lembra do profeta Jonas? Jonas desobedece. E porque desobedece, vem o Jonas ser jogado para fora do navio, vem Jonas ficar na barriga do peixe, até que lá dentro ele percebe que ele era um homem desobediente, ele se arrepende, pede perdão e retorna. E tem a tempestade pedagógica, aquela que Deus permite que você enfrente porque Ele quer que você aprenda, que você cresça, que você se especialize, que você se capacite. É a tempestade que está ali para fazer o teu currículo espiritual. Existe um ditado, aliás, um ditado não, uma frase de um filósofo grego chamado Epicuro, que diz assim: os grandes navegadores devem a sua reputação não é à calmaria, e sim ao temporal, à tempestade. As tempestades, muitas vezes, elas são previsíveis. Elas dão sinais de que vão acontecer, mas elas podem chegar em hora inesperada. E muitas vezes vem na hora que você está mais fraco, mais inseguro, mais despreparado, sem guarda-chuva, sem porto, com as velas rotas, sem remédio, sem vacina, sem sistema de saúde preparado. E tempestades são perigosas. A Bíblia, no relato aqui, ela fala que o barco era coberto pelas ondas. O barco era coberto pelas ondas e eles começaram a ficar desesperados porque o barco ia virar.
Eu passei por situação assim no Rio Amazonas, no período em que trabalhei lá, de ficar muitas vezes dentro do Rio Amazonas na hora em que acontece um fenômeno chamado banzeiro. E o banzeiro é a pororoca do Rio Amazonas retornando o Rio Amazonas adentro, que deixa aquilo convulsionado, que dá ondas em alguns lugares de 1 metro, 2 metros, 3 metros, e mais de uma vez os troncos batendo no casco do barco, eu achei que ia naufragar. E é uma coisa desesperadora. Você pode estar na sua vida hoje com uma tempestade, além da pandemia. Você podia já ter entrado nessa pandemia com casamento em crise, com relacionamento destruído, com filhos perdidos, com marido que espanca, com a mulher que trai, com a doença sorrateira, aquele exame médico que dá medo, e hoje todo exame médico dá muito medo, com dinheiro que não paga as contas do mês, e hoje em dia o dinheiro, para muita gente, não vai pagar as contas do mês, com emprego em risco, e hoje muita gente vai ficar com emprego em risco, aquela casa que você precisa vender e não consegue, aqueles parentes que não se falam e deixam a família um inferno, a depressão, a angústia, o vício, tudo isso são tempestades. E na hora mais grave da tempestade mais aguda, a Bíblia relata que Jesus dormia. É um dos grandes mistérios do Novo Testamento, o sono de Cristo. Ele manda entrar no barco à noite, ele sabe que vem tempestade, mas Jesus dormia. E aí entra um fator importante. O milagre da encarnação de Deus. Cristo era Deus encarnado que veio à terra para morrer pelos nossos pecados. E Cristo, como homem, ele se cansava. Ele recebia as multidões, ele curava as pessoas, ele abraçava os leprosos, ele curava cegos e fazia aleijados andar e pregava a sua mensagem todo o tempo todo. E ele se cansou e Jesus dormia. E essa é uma das coisas maravilhosas da Bíblia e da mensagem do Evangelho. Jesus sofreu o que você sofre. Jesus padeceu as suas lágrimas. Jesus sabe os espinhos que doem na sua carne, doeram na carne dele e na dele muito mais até. Mas sabe o que acontece? Por que Jesus podia ter paz e dormir mesmo no meio da tempestade? Porque Jesus sabia que Deus é Pai. Ele conhecia a palavra, ele escreveu a palavra, e ele sabia que em Salmo 121:3 diz que não dormitará o guarda de Israel. Jesus, Deus vela, Deus cuida, Deus não abandona, Deus segura na mão. E naquele momento Deus cuidava daquele barco e Deus cuidava de Jesus. E Jesus então descansava no poder de Deus. Tem um hino maravilhoso que diz isso. Estou seguro, descansando nos eternos braços do meu Deus. Então, no meio dessa pandemia, eu tenho a coragem de dizer para você que você deve, na hora da angústia, quando vem insônia à noite, quando você começa a ver os números da pandemia na televisão e se atemoriza, descanse nos braços do Senhor, porque você que já aceitou Cristo em seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, tem um lugar garantido no céu, com pandemia, sem pandemia, morrendo amanhã, morrendo depois de amanhã. Jesus te espera de braços abertos na casa celestial para viver eternamente uma vida de felicidade. Então descanse, mesmo no meio de uma situação tão grave como a pandemia. Mas Jesus dormia e ele foi acordado. Por que ele foi acordado? Ele foi acordado pelo clamor daqueles apóstolos que gritaram: Senhor, salva-nos. A tempestade permita que a gente se conheça melhor, sabia? A gente testa nossos limites. Na tempestade, muitas vezes, aquele que tem muita coragem se cala. E muitas vezes aquele que é o mais humilde, é o mais desprezado, ele cresce, porque ele cresce pela fé que ele possui. Primeiro, aqueles discípulos, eles eram marinheiros. Conheciam o mar, conheciam tempestades, conheciam velas e o manejo do barco e tentaram resolver da maneira que podiam. A gente, quando tem tempestades na nossa vida, tenta resolver do nosso jeito. Só que o primeiro passo
para você resolver de verdade um problema insolúvel é você reconhecer que você não é capaz, que você não tem forças. É você reconhecer: perdi o controle. E hoje o mundo inteiro precisa dizer para Deus: Senhor, eu perdi o controle. Porque o problema, mas é reconhecer que perdeu o controle e pedir a Deus para assumir o controle. Porque senão, se você só reconhece que perdeu o controle, você assume: eu estou descontrolado. E isso gera o desespero. Nós pensamos: esse problema é grande demais, eu não vou aguentar. Nós pensamos: eu estou sozinho e ninguém me socorre, eu não vou aguentar. Nós pensamos: alguém é culpado, como estão fazendo hoje em dia. Algum político, a China, alguma outra situação é culpado. Tem gente até que com seu comportamento de liderança equivocada está agravando a crise da pandemia. Mas na verdade, nessa hora, quando você começa a achar culpados, o problema é você começar a pensar também: não vou aguentar. Porque tem um momento de tanto falar não vou aguentar, você diz não aguento mais. E você desaba, e você explode. Nesse momento, isso foi bom ter acontecido com os discípulos naquele barco, porque ao invés de se abandonarem ao desespero, esse abandono, esse reconhecimento de que eles não tinham controle da situação, isso fez com que eles clamassem. Aliás, eles não só clamaram, eles explodiram. Eles culparam Jesus dizendo: Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos perecer? O Senhor não está nem aí para isso? E muita gente hoje no planeta Terra, tem gente com raiva de Deus, achando que a culpa é de Deus, achando que Deus é que fez tudo errado e achando que Ele não está nem aí. E quando muitas vezes a pessoa devia estar pensando na importância que tem para ela aproveitar esse momento para ela fazer o que os discípulos fizeram em seguida, que é fazer a sua oração de clamor: Senhor, socorre-nos. Como no Salmo 69:1, onde se diz: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Como no Salmo 86, onde diz: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque eu estou necessitado, eu estou aflito. É fazer como diz aquele hino que diz assim: põe a mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Porque a palavra diz, e isso é promessa, e Deus honra promessas, e Ele diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Está lá em Jeremias 33:3. E no meio dessa pandemia, no meio dessa crise, ouse clamar a Deus, porque Ele vai ter uma resposta para você. E não é só de proteção à sua saúde, não é só de proteção ao seu emprego ou de garantia do teu sustento. É mais do que isso, é de te dar uma experiência real, de vivência espiritual com Deus que quer te salvar, quer te proteger, quer te santificar, quer te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa maior, uma pessoa capaz de ajudar os outros e de ser um discípulo verdadeiro de Cristo. Só tem uma coisa: só pode clamar a Cristo no meio da tempestade quem tem Cristo dentro do barco. Aqueles discípulos foram enfrentar uma tempestade, mas Cristo estava no barco. Então, quando bateu o abatimento, quando bateu o desespero, eles tinham a quem clamar. E tem muita gente por aí que começa a procurar soluções em outros lugares. Profecias de Nostradamus, coisas esotéricas, budismo, magia, outro tipo de esoterismo de qualquer espécie, crenças em filósofos, crenças em falsos profetas, crenças em igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho. Se você tem Cristo no barco, você grita para Ele, você apela, você clama e Ele te escuta. Só que aqui conta que Jesus, Ele acordou. Mas Ele acordou e a primeira coisa que Ele falou foi: homens de pouca fé. Por que vocês estão com medo? Ele repreendeu o medo dos discípulos. Presta atenção nisso. E Ele repreendeu de maneira séria, grave. Ele usou a palavra deiloi. Deiloi é covarde. Covardes, por que vocês estão com medo assim? Covarde vem do latim coda, que quer dizer cauda,
que no francês transformou-se em couard, que quer dizer de cauda abaixada, que quer dizer com o rabo entre as pernas. Por que vocês estão com o rabo entre as pernas? Essa é uma fala dura. Não é uma fala de passar a mão na cabeça. Não é um evangelho melhoral, um evangelho chazinho de camomila, não. Aqui é um evangelho cirurgia, que bota o dedo na ferida e aponta o dedo dizendo, olha, eu preciso arrancar esse tipo de fé pequena que vocês têm, para que vocês tenham a verdadeira fé. Até porque a palavra diz que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, de moderação. A Bíblia fala, lá no Salmo 23, que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco. E diz mais, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer para aquela montanha, passa daqui e se atira no mar, e a montanha vai obedecer. A fé em Deus, a fé em Cristo, nesse momento é a nossa salvação, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e ela é a prova das coisas que a gente não vê. No meio dessa tempestade, no meio dessa pandemia, tenha fé, mantenha a esperança, enxergue que a aurora virá, a calmaria chegará, o nascer do sol, a bonança, a praia da esperança, o remédio, a vacina, a cura, a superação. Cristo tem que estar no seu barco o tempo todo, porque com Cristo no barco tudo vai muito bem. É o que diz um corinho muito antigo que as crianças cantavam. E se é assim, em Filipenses fala que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Deus repreendeu os discípulos, mas a história aqui conta mais, porque Deus é um Deus de misericórdia. Diariamente, durante a pandemia, no meu culto doméstico com a minha esposa, eu tenho pedido a misericórdia de Deus sobre o planeta Terra, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, para que venha cura, para que venha solução, para que as dores sejam minoradas, para que o povo tenha consciência do seu papel de fazer o isolamento social, para que possamos todos nos ajudar. E Deus, que é um Deus de misericórdia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está lá em Lamentações 3:22. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Lembra disso? Deus é bom com você, mesmo quando você sente que as coisas estão doendo na sua vida. Deus repreendeu os ventos e o mar. E a palavra aqui também é forte. A palavra é cala-te, vento. Cala-te, tempestade. Põe uma mordaça. É isso que significa a palavra que foi colocada aqui. E é maravilhoso isso, porque Deus é o Senhor da natureza. Deus está acima dos ventos, do mar, da tempestade, do planeta, das galáxias, das bactérias, dos vírus, das doenças. Ele é o Senhor de todas as coisas, porque tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é poderoso. Jesus, ele é autoridade da palavra. Jesus é autoridade sobre a natureza. Jesus é autoridade sobre o mundo espiritual. Jesus é autoridade sobre as enfermidades. Ele é a autoridade sobre a morte. Cristo é quem traz bonança, porque ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E foi por isso que a tempestade no mar da Galileia aquietou-se, porque levantou-se o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e mandou que o universo se aquietasse com a paz de Cristo. E seu coração pode se aquietar hoje, durante essa mensagem, durante esse momento em que teu coração está sendo tocado por Deus, para que haja paz verdadeira na sua vida. Coração sereno, mente tranquila, espírito confiante, respiração suave, porque Cristo traz essa paz. Tenho-vos dito isto, ele falou, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Está lá em João 16:33. Cristo é o refúgio contra a tempestade.
Está lá em Isaías 25:4. Porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade. E sabe o que é mais bonito? Quando você clama a Deus, Deus abençoa a sua vida. Mas Deus abençoa a vida das pessoas à sua volta, a vida da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, dos seus vizinhos, da sua igreja, da sua cidade. Porque quando veio a calmaria, não tinha só aquele barco no mar. Certamente havia outros barcos que perderam a hora de encerrar as atividades. Havia outros barcos que por alguma urgência tiveram que sair também no mesmo horário. E todos os barcos foram abençoados porque, dentro daquele barquinho, os discípulos de Cristo reconheceram o seu poder e clamaram a Ele por proteção e solução. E aí veio a pergunta quando eles viram aquilo. Eles perguntaram: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A tempestade permite que nós conheçamos melhor a Deus, melhor a Cristo, sabendo que o seu poder não tem limites. Os discípulos não conheciam Jesus na sua plenitude. Já tinham visto ele curar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, fazer a pesca milagrosa, fazer cegos enxergarem, fazer surdos escutarem, mas mesmo com todos esses sinais e maravilhas, eles não conheciam de verdade o poder de Deus. Você pode ter Cristo no seu coração, mas será que você já conhece de verdade o poder de Deus? Será que Ele é sua companhia contínua a cada minuto do dia? Será que você já respondeu quem é Jesus de verdade para a sua vida? Tem uma passagem, Marcos 8 também, que Jesus pergunta aos discípulos. E ele pergunta assim: quem é que os homens estão dizendo aí que eu sou? Aí eles responderam: uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, outros que o Senhor é um dos profetas. Mas ele falou: não estou interessado no que estão dizendo. Eu quero saber quem eu sou para você. Quem é Jesus para você? E aí sabe qual foi a resposta? Pedro tomou a palavra e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa é a primeira vez em que se declara no Evangelho, alguém declara que ele é o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, que veio para nos redimir de todos os pecados, nos dar salvação eterna e nos dá o Espírito Santo para andar ao nosso lado como orientador e consolador. Essa pergunta vem sendo feita ao longo dos séculos. Quem é Jesus? Para o judaísmo, ele é um rabi. Para o islamismo, ele é um profeta. Para os budistas, ele é um iluminado. Para certos roqueiros, ele era só um superstar. Para o pessoal da teologia da libertação, ele era só um revolucionário. Para os esotéricos, ele é só mais um ídolo. Aí colocam uma imagem de Cristo junto no mesmo altar com um deus hindu, que é um bicho, com um santo católico, com um orixá. Mas não, ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, o Verbo que se fez carne, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Leão de Judá, a raiz de Davi. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim, ele é a rosa de Saron, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele é Senhor, ele é Salvador, é aquele que venceu e o livro abrirá. Se você não é crente em Cristo ainda, arrependa-se dos seus pecados e entregue a sua vida a Cristo hoje. E se você já tem a salvação em Cristo, entregue o seu coração à santificação para que Jesus coloque com o Espírito Santo luz em todas as áreas da sua existência, em todos os seus negócios, nas relações familiares, no trabalho, na sua saúde, e te dê nesse momento da pandemia a paz que o seu coração precisa. Entregue-se a Cristo, para que Ele possa estar no seu barco. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse-os a Deus. Peça a Cristo para ser o Salvador da sua vida, e se já for, para ser o Senhor da sua existência. Aceite o perdão de Deus e entregue a sua vida a Ele. Que essa passagem fique no seu coração e que Deus abençoe a sua vida. E que nesse momento tão duro que estamos vivendo no mundo, no país, Cristo possa estar no seu barco para trazer calma durante a tempestade, para trazer a fé de que no momento adequado tudo isso vai passar.
Mas mesmo que se nós tivermos que continuar andando pelas ruas de máscaras, usando álcool gel, fazendo higiene de todas as coisas, com limitações e dificuldades, mesmo nessa dificuldade, Deus pode dar alegria ao seu coração, porque Deus é o vencedor que traz paz para a nossa vida. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou voltar a palavra ao pastor Marcão, agradecendo muito, pastor, pela oportunidade, pedindo as bênçãos de Deus para o seu ministério e as bênçãos de Deus para essa igreja desse lugar tão bonito que eu amo tanto, que é o Vale do Carangola. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Amém.